Boa tarde, Itaboraí. Estamos aqui mais uma vez, iniciando o nosso Achei Cash. Passamos por um período de férias no pós-carnaval e hoje estamos de volta e não poderia ser melhor estar aqui com a gente hoje para o nosso bate-papo a Vanessa Viana, esteticista, enfermeira, instrumentadora, várias qualificações, né, Vanessa? Está aqui para bater um bate-papo com a gente, contar os desafios da tua carreira e um pouco da tua história. Vanessa, dá um oi, pessoal, aí. Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui, né, com o Alexandre, que já é uma referência aqui em Itaboraí. Fiquei muito feliz com o convite e estou aqui já para responder as perguntas de vocês, para a gente continuar aqui o bate-papo. E quem quiser pode colocar nos comentários também as perguntas que depois eu vou respondendo durante a semana ainda. Então, você que está aqui com a gente, você que está participando com a gente, já pode mandar o seu oi aí. Se tiver algum problema, você fala com a gente também. Se o áudio não estiver bom, se estiver ruim, se o sinal está fraco, se o sinal está forte, você fala com a gente aqui. Nós estamos aqui com a Vanessa Viana. Hoje o bate-papo é sobre estética, sobre cirurgia plástica, né, Vanessa? Isso. Então, qualquer dúvida, assim como ela falou, se você tem uma dúvida para tirar, se você tem algo que você queira saber, se tem uma pergunta para fazer para a Vanessa, esse é o momento. Você pode participar com a gente deixando o seu comentário, você pode participar com a gente deixando o seu oi, mandando o seu abraço, se você já foi cliente da Vanessa, se você é parente, se você é amigo, compartilhe aí seus sentimentos junto com a gente e vamos fazer essa live junto com vocês. Vanessa Viana, esteticista, enfermeira, instrumentadora, cirúrgica, né? Isso. Mãe da Ana Carolina, da Ana Beatriz e da Eloá. Casada com Sidney Manuel. Esse mesmo, sortudo. Vanessa, a gente sempre começa aqui da mesma forma, a gente perguntando para as pessoas quem elas são. Então você vai dar um resumo para a gente, se autodescrevendo. Fala para a gente quem é a Vanessa, da onde veio, como ela chegou até aqui. Então, Alexandre, a Vanessa é uma pessoa muito extrovertida, ela é uma pessoa que sempre se dispõe a ajudar, mesmo às vezes nos percalços da vida, nas dificuldades, eu sempre quero encontrar uma forma de ajudar e eu acredito muito no ser humano, né? Eu vim de uma família muito humilde, né? Minha mãe foi empregada doméstica e estudei sempre em escola pública. Tentei por várias vezes entrar numa faculdade pública. Enfim, a minha trajetória sempre foi de bastante dificuldade. Mas o mais importante é que eu persisti, eu continuei e Deus me abençoou para chegar até aqui. Maravilha. É uma história de superação, né, Vanessa? Como muitas outras. Fui mãe cedo, né? Sim. Minha filha mais velha já vai fazer 18 anos. 18 anos. Então, para quem sabe, para quem já passou por isso, né? Quando você tem uma gestação muito precoce, você acaba cancelando, adiando alguns planos, alguns sonhos, né? Isso aconteceu comigo, mas não foi empecilho para que eu mais à frente continuasse minha caminhada. Então, fui mãe cedo, 3 filhos, né? As duas são muito próximas uma da outra, então isso também me fez ficar parada por um bom tempo, mas depois voltei a estudar. Não parou, então, né? Não parei. Não desistiu. Exatamente. Só deu uma respirada. Isso aí. Focou um pouco nos seus filhos. Nos também. meus filhos, Nas suas exatamente. Filhas, mãe de 3 meninas. 3 meninas. Entrar nesse assunto também, que deve ser loucura também. Eu tenho uma lá em casa, já é coisa de doido. É difícil, hein? 4 mulheres difícil. De casa. TPM, então, meu Deus. O marido é um guerreiro, né? Ele é. Ele merece um troféu. Verdade. Então você é casada com o Sidney, mas vamos do começo. Você falou que há 20 anos atrás você estudou enfermagem. Exatamente. Eu terminei o meu ensino médio e eu fazia paralelo o curso com o meu último ano do ensino médio.
E há 20 anos, em 2002, eu estava concluindo, junto com o ensino médio, o meu curso técnico em enfermagem. Foi quando eu ingressei na enfermagem, me apaixonei pela enfermagem. Minha mãe teve uma doença e eu sempre quis cuidar da minha mãe, mas eu não tinha habilidades para cuidar. Então eu comecei a pensar, eu quero cuidar de alguém, quero cuidar de pessoas, e sempre foi o que eu gostava de fazer. E aí optei por essa área da enfermagem. Fiz o curso, depois concluí o curso, trabalhei durante alguns anos após a conclusão do curso de técnico em enfermagem. Trabalhou em hospital? Trabalhei no pronto-socorro São Gonçalo, trabalhei no Luiz Palmier, trabalhei no pronto-socorro infantil, trabalhei... Agora que eu me A lembro. maioria é pública? Todas elas Todas foram públicas. públicas. Então teve uma foi experiência uma escola, grande, né? exatamente. Porque atendimento não faltou, né? Não. E foram São atendimentos Gonçalo difíceis. ainda, que é coisa de doido. Exatamente. Aí você fez o técnico de enfermagem, Fiz. trabalhou durante 5 anos, você se formou com 18 anos. Com 18 assim que você anos. terminou os estudos, você já terminou. Eu já estava terminando também o curso técnico. técnico e começou a trabalhar Já novinha. comecei a trabalhar, Com 18 anos. Exatamente. Antes da enfermagem, você chegou a trabalhar com alguma coisa? Você falou que veio de uma vida humilde. Sim. Então, a minha tia, ela era dona de um buffet. E a minha mãe, a minha família, todo mundo trabalhava junto, né? Meus primos eram garçons, eu fui muito copeira, trabalhei muito carregando as coisas, ajudava a enrolar salgadinho. Então, já trabalhava desde os meus 13 anos mesmo, é que eu sempre trabalhei para ganhar um dinheiro, né? Tipo assim, não tinha como trabalhar de carteira assinada, mas sempre arrumava uma coisa ou outra para poder ajudar minha mãe e ter o meu dinheirinho, entendeu? Você que está entrando junto com a gente, deixa a sua pergunta. A minha esposa está aí curtindo aí, ela falou que hoje era o dia dela ver. Meu amor, qualquer dúvida que você tiver, pode perguntar. A gente estava conversando com a Vanessa aqui, ela depois vai te dar uns conselhos aí. E a gente está junto nessa caminhada. Minha esposa está sempre me ajudando aqui, é uma guerreira também. Glória a Deus. Cuidando dos nossos filhos durante esses 5 anos aí. Graças a gente tem uma menina de 12 anos que já é maior que a gente. A Mariane sempre está junto com a gente também, sempre me ajudando no Achei em Itaboraí. E família é a base, né? Com certeza. É a base. Sei que você tem suas filhas, a sua filha 18 anos. 18 anos, já trabalha também. Eu tava falando, nem parece que você tem muito mais de 18 anos. Tem quase 40 já. A filha de 18 anos se formando já. Isso não tem preço, né? E vamos lá, você trabalhou de enfermeira até engravidar. Isso. Você engravidou com quantos anos? 20 anos. 20 anos? Aí foi uma opção sua dar uma parada para focar na sua filha? Sim. Eu tive que parar um pouco, né? Sim. Eu até fiquei fazendo algumas coisas mais de leve, mas depois que ela nasceu, eu não consegui mais retornar. E como é que foi essa experiência de mãe aos 20 anos? Olha, foi difícil. Conciliando com a vida que você tinha. Foi difícil. Assim, eu sempre fui uma pessoa muito madura, precisei amadurecer muito cedo, né? Perdi meu pai, eu tinha 7 anos. 7 anos. Então, eu e minha mãe, era eu, minha mãe e minha irmã para tudo. Então, assim, minha irmã casou com 15 e foi embora. Aí ficou eu e minha mãe. Então, nós tivemos que acelerar para sobreviver. Então, eu acabei amadurecendo muito cedo. E quando eu fui mãe, eu já tinha uma certa maturidade. Sim. Não para ter evitado a gravidez, porque isso também seria importante. Mas no cuidado com a minha filha, na responsabilidade com a minha filha, com a minha casa, com meu marido, enfim. Então, isso daí não foi tão difícil para mim, né? O que foi mais difícil foi realmente ter que parar, adiar um pouco todos os meus planos, porque eu trabalhava numa empresa excelente, né? Fazia o que eu gostava e eu tive que dar um passo para trás para poder viver o momento que eu estava passando, entendeu? E se reinventou, né, profissionalmente, que você, quando voltou a trabalhar, voltou em outras áreas, né? Galgou em outras áreas. Sim, eu saí do mercado de trabalho, fiquei durante alguns anos fora do mercado. E retornar... A sua filha, que é uma perto da outra, é a primeira, mais perto do meio?
Não, são 11 anos de diferença. São 11 anos. Então, a minha filha vai fazer 18, a minha filha fez 16. Então, ela tem 1 ano e 6 meses de diferença. Então, eu precisei ficar um bom tempo. Quando passou 1 ano e 6 meses, veio... A outra estava nascendo. Estava nascendo. Exatamente. Então, eu tive que ficar um bom tempo fora do mercado, porque eu tinha que cuidar das minhas filhas. Então, quando eu retornei para o mercado de trabalho, as oportunidades nunca foi, na verdade, tão fáceis assim. Então, eu fui optando por o que aparecesse para eu poder trabalhar. E já estava um pouco desatualizada da enfermagem? É uma Sempre coisa que evolui muito também, evolui. né? Sempre, assim, é muito rápido essas questões da saúde, como que muda. Primeiro que muda a legislação muda. Sim. Né? Então, todo ano tem alguma coisa nova. Aí existem medicamentos novos, existem métodos novos, existem procedimentos novos. Tudo isso muda com o tempo. Tem gente que pensa que vou fazer o curso de enfermagem, vou só dar vacina, aprender a dar ponto. Não é assim. É Se muito fosse complexo, assim, né? seria bem mais fácil, mas de fato não é assim. Tem que estudar, né? Tem que estudar, exatamente. Não é tão fácil e tão simples, porque é como eu falei para você, às vezes a profissão fica muito banalizada por esse pensamento. Não faz nada. É tão simples, mas é uma responsabilidade. Se você não sabe o que você está fazendo, se você não sabe onde vai pegar uma veia, onde vai aplicar uma injeção, você pode causar um dano a um paciente. Sim, E aí? é seríssimo. Então não é tão simples assim. Com certeza não é. Não e é. quando passou esse período, né, das suas filhas cresceram um pouquinho e você voltou a trabalhar em outras áreas, como foi esse momento na tua vida? Quais Então, foram essas áreas que olha, você eu trabalhei trabalhou? Então, eu trabalhei como vendedora, fui vendedora. Eu trabalhei na Vivo, eu trabalhei na Claro. Telemarketing? Então, eu entrei como telemarketing, depois eu fui crescendo, fui melhorando de cargo. Aí eu cheguei a vendedora de pessoa jurídica, eu trabalhava só com empresas. Né? Eu vendia plano corporativo e eu fazia visitas nas empresas, né? Da minha carteira. Trabalhei muitos anos nessa área de telefonia, foram 5 anos também. Depois eu fui trabalhar numa empresa de software, lá eu fui gerente administrativo, assistente administrativo, fiquei lá quase 3 anos. E nessa empresa foi aonde eu comecei a pensar em voltar para a minha área. Aí comecei a voltar a estudar. Aí voltou para enfermagem. Voltei para enfermagem. Enfermagem. Esse ciclo demorou quanto tempo, mais ou menos? E demorou mais ou menos uns 10 anos. Uns 10 anos para você voltar para a enfermagem? Exatamente. Rodou 10 anos 10 em outras anos. áreas. Adquirindo experiência também, né? Principalmente a venda hoje, sua experiência com venda te ajuda a ser esteticista também. Também, exatamente. Tudo é um processo que a gente vive para transformar a gente na pessoa que a gente é hoje. Com certeza. E com certeza não foi fácil para você. Teve suas filhas, voltou a trabalhar. As filhas nos processos de escola, crescendo, educação, e isso, as mulheres que conseguem conciliar trabalho com profissão, elas merecem uma salva de palmas, porque não é fácil. A gente conheceu várias mães que precisam, tem aquelas que optam não trabalhar para cuidar dos filhos, tem aquelas que não têm escolha. Sim. Tem aquelas que não têm escolha, tem que trabalhar para sustentar suas filhas. E você ficou 10 anos para voltar para a enfermagem. Para minha área, para a área que eu amo trabalhar. Enfermagem. Foi. Deus me chamou para cuidar. Eu tenho muito isso no meu coração. Por isso que eu sempre falo assim, o meu atendimento com pós-operatório, só dando uma pincelada, eu sempre pensei em humanizar. Porque as coisas hoje são muito mecanizadas. A gente faz tanto uma coisa que a gente esquece, às vezes, do principal. Ali é um ser humano, ali é um ser que respira, ali é uma pessoa que tem sentimento, que está sentindo dor, que está sofrendo. Não adianta a gente mecanizar. A gente tem que se pôr no lugar do outro. Então, por isso que eu sempre priorizo e penso que o meu trabalho precisa ser humanizado, seja no pós ou seja na enfermagem. Sempre penso muito no outro. Sim, e isso
Isso é sensacional, ter essa sensibilidade com Sim, seus clientes, que você pega seus clientes hoje no momento fragilizado, né, da vida deles. exatamente, Você exatamente. chega com uma pessoa ignorante, a pessoa que não... Exatamente. Existem muitos profissionais que pensam no pós-operatório só como uma fonte de renda, mas eu não penso isso. Eu faço porque eu amo o que eu faço e eu faço porque eu sei que aquela outra pessoa precisa de mim, independente do valor que ela esteja pagando. Porque assim, quando você vai encontrar um paciente que está pós-operado, ele está com dor. E aí você imagina, você está com pressa, você tem que ir em outra paciente, você tem que atender outra pessoa, e você quer que as coisas sejam rápidas. Não tem como. O tempo dela é limitado, as coisas delas é mais calma, é mais devagar, ela não consegue fazer as coisas rápido. Então você tem que ter toda uma paciência de saber como aquela pessoa está lidando com aquele momento. Então, por isso que eu digo, trabalhar com pós-operatório precisa ser humanizado. Tem que ser humanizado. Hoje não existe parto humanizado. Sim, É a mesma coisa, você cuidar da pós-operatório tem que paciente ser. naquele momento, é cuidar dela. Não consigo drenar, não consigo que você encoste a mão em mim, não tem problema, eu tô aqui, mesmo que eu não consiga drenar. Mas eu tô aqui, ó, vou mexer no seu pé, vou mexer na sua cabeça, vou fazer, nem que eu fique com 1 hora conversando com você. Então é assim, começa o meu pós-operatório começa assim. Bem humanizado. Queria Exatamente. falar dos nossos patrocinadores nesse momento, queria falar das Americanas Delivery, que está chegando aqui em Itaboraí. Em março vai abrir a praça de vendas aqui em Itaboraí, da Americanas Delivery, um aplicativo que veio para ajudar os empreendedores da nossa cidade. Então, todo aquele que tem capacidade de entregar os seus produtos, e não é só exclusivo para lanchonete, não é só exclusivo para quem trabalha com comida ou pizzaria. Americana Delivery atende qualquer profissional que tem condições de estar entregando o seu produto. Então, a lojinha de perfume, as vendedoras que vendem seus produtos de porta em porta, elas também podem entrar na Americana Delivery. É algo parecido com o iFood, mas que abrange todo tipo de profissional que entrega os seus produtos. Então, você, empreendedor da nossa cidade, de qualquer área que trabalha com delivery, você pode fazer o seu cadastro no Americanas Delivery e você pode clicar no link da nossa bio no Achei Itaboraí e entrar em contato com a gente. Queria falar também do assados.com. Assados.com é sensacional, um delivery aqui da nossa cidade, especialista em frango assado, e tem vários pratos que são deliciosos, que é a costelinha suína, a linguiça de pernil, trabalha também com contrafilé acebolado. Então, o assados.com aqui em Itaboraí a gente recomenda para você. Procura no Instagram assados.com e eu tenho certeza que você também vai se apaixonar. Vamos continuar aqui, Vanessa. A gente chegou quando você voltou, depois de 10 anos, voltou a trabalhar com enfermagem. Aonde você atuou depois desses 10 anos? Então, E aí como foi quando sua reciclagem, né? é, primeiramente eu tive que voltar a estudar, porque foram muitos anos fora do Sim. mercado, muitas coisas mudaram. Fiz uma reciclagem, fiz vários cursos de especialização. Foi quando eu fiz, na verdade, a instrumentação, que eu sou apaixonada também por trabalhar em centro cirúrgico. Gosto muito dessa área. Então, voltei a estudar e meu primeiro momento após o retorno ao estudo foi com home care, né? Foi quando eu voltei para o mercado como enfermeira, mas aí eu não consegui voltar para o hospital. Aí eu comecei a fazer
gente. Vamos lá, manda pra vocês. Gente, você tá entrando pra gente, você pode deixar sua pergunta. Aqui para as nossas dúvidas hoje. Então, a convivência com esse médico, ele viu algo de especial em você, Sim. talento que você tinha na sutura, né? Porque para cirurgia plástica, a sutura é uma das coisas apesar, principais, assim, né? na cirurgia plástica, a instrumentadora, ela não mexe, sutura, não sutura. né? Dentro de um hospital público, principalmente, dentro de um centro cirúrgico público, a instrumentadora faz tudo. Então, se precisar suturar, ela vai suturar, né? Como aconteceu algumas vezes no meu caso. Então, fazer sutura, tirar ponto, essas coisas todas eu fiz. Mas na cirurgia plástica a gente não trabalha nessa parte, não, só o médico. Aí você começou a estudar estética. Exatamente. O médico deu um start, você partiu para a estética. Isso aí. Comecei com a faculdade, fiz a faculdade. Só que a faculdade, ela não abrange isso. Ela não abrange o pós-operatório. A faculdade, ela abrange estética facial, corporal, eletroterapia, algumas outras coisas que não era, na verdade, que eu queria fazer. Então, eu tive que fazer a estética e tive que fazer outros cursos de especializações. Então, eu busquei no mercado os profissionais de excelência que eu poderia estar me aprimorando com eles e fui buscar isso, né? Fiz vários cursos, né? Estudou muito, né? Estudei. Como e ainda sempre. Estudo. Ainda sempre está se atualizando. Sempre, porque muda muito. Continua mudando. A estética foi algo que você se apaixonou também. Sim, no início eu pensei que eu iria conseguir conciliar, né, a estética com o pós-operatório. Só que eu penso que a gente tem que ser boa em uma coisa. Sim. Você pode conhecer muitas coisas, mas a gente tem que ser boa em alguma coisa. E eu escolhi ser boa em pós-operatório, né? Então eu acabei não mais me estudando e evoluindo na parte estética, vamos dizer, corporal, facial, limpeza de pele, essas coisas, para eu estudar e me especializar no pós. Hoje você é uma especialista em pós-operatório. Exatamente. A pessoa chegou de uma cirurgia, é com você mesmo. Exato, deixa tudo comigo. E a esteticista de pós-operatório é qualquer tipo de cirurgia plástica? Qualquer tipo. Seja no rosto, seja na mama, não sei, né? Qualquer tipo. Fiz uma rinoplastia. A gente vai fazer drenagem facial. Vai fazer um tratamento de pós-operatório voltado para essa área que você operou. Fiz uma blefaroplastia, que é a retirada dessa pelezinha aqui de cima. Sim. É a mesma coisa. A gente vai fazer um tratamento de pós-operatório voltado para essa região. Mama, abdômen, glúteo. Não importa. Onde foi, a gente Todo trata. pós-operatório pede uma esteticista, então? Normalmente, sim. E como você começou a trabalhar na área? Aonde você começou a trabalhar? Quando você engrenou nesse ramo de estética, como é que foi? Então, eu iniciei como acompanhante de pacientes de cirurgia plástica. Como sou enfermeira, o que eu fazia? Para eu ingressar nesse mundo da cirurgia plástica, eu comecei a divulgar que eu fazia acompanhamentos a paciente. Como que é isso, Vanessa? Por exemplo, sua esposa vai fazer uma cirurgia. Você não entende nada dessas coisas. Então, o que você faz, Vanessa? Você pode acompanhar minha esposa no hospital, no pós? Então, as pessoas me contratavam para quê? Eu levava a paciente para o hospital, dormia com ela no hospital. Sim. Trazia ela para casa e ficava com ela para o banho, ficava com ela na alimentação, ficava com ela na medicação. Então, essa parte foi como eu comecei. Sim. Aí, depois que eu comecei nessa parte, eu comecei a fazer os cursos de especialização. Porque eu também não fazia nada que eu não soubesse. Então, eu não podia drenar se eu não sabia drenar. Então, eu comecei no que eu sabia e no que eu conseguia fazer. E depois eu comecei a estudar. Especializando, até chegar na Vanessa que você é hoje. Queria falar também do Completão do Guguinha, restaurante sensacional aqui na nossa cidade. Aquela pessoa que gosta daquele churrasquinho, aquele arroz, aquele molho à campanha, macarronese sensacional. Completão do Guguinha, a gente indica aqui em Itaboraí. Agora está com 3 restaurantes aqui na nossa cidade.
Outeiro das Pedras, centro ali do lado do Bonfrios Primes e da Smart Fit, e agora em Venda das Pedras, do lado do Doutor Pizza, onde era o antigo Cholas Bar. Completão do Guguinha, a gente recomenda para você, não perca tempo. Se você não conhece, vai conhecer. Se você conhece, peça de novo. Completão do Guguinha, delivery e restaurante presencial aqui na nossa cidade. Queria falar também da Kumon aqui em Itaboraí. A Kumon é um curso extraordinário aqui na nossa cidade, com método de ensino exclusivo, excelente para as nossas crianças. Está aprimorando em algumas áreas, que é o inglês, o português e a matemática. Então, Kumon aqui em Itaboraí, e não é só para criança, é todos que queiram aprimorar os seus conhecimentos. Às vezes as pessoas pensam que o Kumon é uma aula de reforço, não é, é um curso especializado com método de ensino sensacional. Então, Kumon a gente indica para você aqui no centro de Itaboraí, em frente à Faculdade Faces, ali quase em frente à Praça do Chafariz. Então, Kumon em Itaboraí. Então você começou atendendo as pessoas, você ia na cirurgia e levava as pessoas para casa. E aí eu fui fazendo contato, conhecendo pessoas, conhecendo os médicos, né? E aí eu depois comecei a estudar, porque era aquilo que eu queria fazer. E a qualidade do atendimento conta muito, né? Porque Sim. Questão de pós-operatória, a indicação acaba sendo um dos pontos fortes, Com né? certeza, com certeza. Ah, eu fiz, que eu vou indicar para minha irmã, que eu vou indicar para minha vizinha. Melhor marketing é a indicação. É a indicação. Sempre foi em qualquer ramo. Então, né? a importância que você falou do seu atendimento diferencial, Sim. que é o atendimento humanizado. Sim. Teve paciente que veio de outros países, né? Que, por exemplo, a mãe mandou a filha e pedia para eu fazer o acompanhamento. Então, era uma responsabilidade, né? Tinha que manter essa pessoa sempre atualizada, né? Porque, afinal de contas, era uma filha, queria saber qual era o estado. E, então, várias situações. Várias. Aí você começou esse tipo de atendimento. Só que na área da estética você começou em 2019, não foi? Isso, na hora que eu comecei na estética, exatamente. Você começou na estética e você falou que logo no início já teve a oportunidade de abrir o seu espaço. Isso. Como foi essa experiência? Então, eu conheci um médico, na verdade ele é um dermatologista, que ele atua hoje na parte estética, e ele me deu a oportunidade de estar assessorando, de estar ajudando ele, e ele me ofereceu uma sala aqui em Itaboraí, né, uma sala que ele atendia uma vez na semana, e durante os outros dias da semana quem fazia o atendimento era eu. E comecei com um espaço também na mesma clínica que ele atendia lá em Caraí. Eu subloquei uma sala lá, uma sala pronta, e eu comecei os meus atendimentos lá, né? E também auxiliava ele quando era necessário. Mas meus atendimentos começaram lá em Caraí, 2019, e aqui em Itaboraí, também em 2019, né? Pela bênção do Dr. Alan, que me ajudou bastante. Então, logo... É uma coisa que é difícil de acontecer, né? Você está terminando o curso e já ter um espaço para trabalhar, e você teve 2 espaços ao mesmo tempo. Não é fácil, né? Porque tudo demanda muito... tudo é dinheiro, você tem que manter. Então, mas graças a Deus, Deus colocou pessoas na minha vida que foi me abençoando e me ajudando, com certeza. E muito diferente de Caraí e Itaboraí? Muito diferente. Sim, o público é totalmente diferente. Né? Não que em Itaboraí não tenha possibilidade de alcançar o mesmo patamar. Claro que tem. Sim. Itaboraí cresceu, poxa, em 5 anos Itaboraí não é a mesma coisa. Com certeza. Mas a cultura das pessoas de Caraí são totalmente diferentes das pessoas de Itaboraí. É um padrão diferente, né? Sim, não falo só por padrão. Existem pessoas bem-sucedidas em Itaboraí. Eu conheço várias pessoas muito bem-sucedidas em Itaboraí. O negócio é a cultura. Você cresceu em Itaboraí, você tem a cultura de Itaboraí. Se você cresce na Zona Sul, ou se você cresce num bairro, num lugar
que tem uma estrutura diferente, que já cresceu com aquilo, você vai viver aquilo. E é muito, como é que eu vou dizer, o tratamento das pessoas é muito diferente. Questão de, é, é- questão de valores é duas realidades diferentes, Sim. com certeza. Sim, Claro que o que você falou, tem pessoas aqui em Itaboraí que têm condição de pagar. Só que Itaboraí não só na sua profissão, mas em todas as áreas, o que você falou, questão de cultura. As Sim. pessoas crescem com mentalidade de cidade pequena. exatamente. E acaba que desvaloriza os profissionais daqui da nossa cidade. As pessoas não aceitam pagar aqui em Itaboraí o valor que paga em Niterói e Caraí. Acho que por ser em Itaboraí teria Tem que ser mais barato. Tem que ser mais barato. E Exatamente. você viveu essa realidade, porque você atendia aqui e atendia lá. Exatamente. Assim, eu tive pelo caminho pessoas humildes também, né? O que eu fazia? Eu falava para ela, independente de ser em Niterói, não tenho condições, então eu vou te ajudar. Eu sempre ajudei todo mundo, né? Não é porque Lara e Caraí que tem que ser Y e aqui em Itaboraí tem que ser X, não. Eu vou te ajudar. Sempre ajudei todo mundo, do jeito que eu pude. Sim. Entendeu? Mas realmente a realidade é muito diferente, né? Então, Você nunca fez acepção de pessoas. Não. E hoje, trabalhando como home care, hoje eu trabalho, meu foco mais é home care. Cara, eu já fui Reta, Rua 100, Salgueiro, Jardim Catarina. Eu não faço, tipo, ai, gente, lá eu não vou. Eu não faço isso. Sim. Se você precisa de mim, se você pode me contratar, eu vou. Você vai. Não tem problema nenhum. Não vai dar preferência pessoal de Caraí, pessoal da Zona Sul. Nunca fiz isso. Nunca fiz, nem vou fazer. Trabalho é trabalho, a gente tem que trabalhar. Maravilha, isso. Não é? Isso é fora de série. Um banco não vai receber só o dinheiro do rico. O banco recebe o dinheiro do pobre. E é uma instituição. E você ficou quanto tempo nesse ritmo? Icaraí, Itaboraí? O doutor Alain, né? Eu fiquei um ano e pouco, acho que 1 ano e 3 meses, mais ou menos, que a gente ficou nessa parceria. E aí aqui ele deu uma infiltração, teve uma chuva muito forte, acabou que infiltrou a nossa sala, sim, extremamente. Aqui de Itaboraí? Aqui de Itaboraí. E aí a gente teve que fechar aqui a sala para fazer obra e tudo mais. Aí foi quando eu fui parei de atender aqui em Itaboraí. Aí fiquei atendendo só lá em Niterói por um tempo, Aí quando você parou de trabalhar com o doutor Alain, você decidiu abrir o teu próprio espaço. Aí foi quando eu aqui na cidade. Aí eu vim para Itaboraí, voltei para Itaboraí e comecei a buscar opções, né, onde de um ponto estratégico que tivesse bastante movimento. E eu comecei atendendo lá no Monet, que é um edifício que tem aqui, né, no centro da cidade. O Monet parece um shopping, né? Você chega todo ali... mundo tá no Monet, todo mundo. Você chega e você acha de tudo ali naquele prédio ali. Então eu comecei minha experiência trabalhando sozinha lá no Monet. Seu próprio espaço, seus próprios recursos, tudo por conta própria. Exatamente. Ali no Monet. Você ficou no Monet quanto tempo ali? Eu fiquei ali mais ou menos mais 1 ano e meio. Aí você ficou exclusivo aqui de Itaboraí? Só aqui. Só atendia aqui em Itaboraí? Só em Itaboraí. E como foi essa experiência para você? Fala pra gente. Foi boa, foi de bastante aprendizado, conhecendo o mercado de Itaboraí, conhecendo as fases de Itaboraí, porque todos os lugares, né, como eu falei, como são culturais, têm as suas fases, né? Então, deu para conhecer um pouco das fases, né, dos momentos de Itaboraí. E então eu consegui uma proposta, né, recebi uma proposta, né, enquanto eu tinha minha sala aqui, de uma médica para eu trabalhar exclusivamente com os pacientes dela, trabalhar com ela. E aí fechei meu espaço de novo. Fechou seu espaço aqui em Itaboraí. Eu vou buscando crescimento. Aqui foi em 2022 com a doutora Geisa que você fechou e foi pro espaço. Exatamente. Então você passou o período da pandemia com o seu espaço, com o meu espaço aqui em Itaboraí. Como foi viver essa coisa nova, essa questão da pandemia? Como é que um esteticista trabalha sem poder ter o contato com as pessoas? Então, eu falo que Deus é maravilhoso, né? Porque Deus primeiro supriu as minhas necessidades. E segundo que dentro das normas, né, de segurança que a gente podia utilizar naquele momento de pandemia, eu consegui fazer alguns atendimentos.
E mais surpreendente que possa ser, as cirurgias não pararam. Então, assim, Cirurgia plástica continuou normal. médicos que operam em clínicas e hospitais específicos de cirurgia plástica, basicamente continuam operando, porque era um local descontaminado, não tinha entra e sai de pessoas, então só fazia aquilo. Então, graças a Deus, Deus supriu as necessidades nesse momento e eu continuei trabalhando normalmente. Como eu falei, usando, né, as normas de segurança que a gente tinha naquela fase. Com certeza. Máscara, luva, tudo, álcool. E ficou uma tensão, né, naquela época. Principalmente Sim. quem trabalhava na área da saúde, Sim. né? Que não posso me contaminar, tem meus filhos. Exatamente. Eu trabalhava nessa época em conjunto com o pós, ainda de home care lá no Rio. Então, a minha paciente tinha 93 anos. Caramba. Então, a responsabilidade de É realmente muito não grande. se contaminar era muito, porque talvez ela não resistisse, né, se ela pegasse o Sim. Covid. Então, a minha preocupação era redobrada pela minha família e pela minha paciente. Ela era zona de altíssimo risco, Sim. né? Aqui, ó, o pessoal tá comentando aqui, ó. Valdirene Bittencourt, boa tarde a todos. Um beijo, Vanessa Viana. Um abraço para você, Valdirene. Obrigada, Val. Um beijo. Gente, a gente já vai entrar na fase das perguntas. Você pode deixar sua pergunta aí nos comentários. Às vezes a gente estava conversando, né? Falando que o tempo às vezes é muito tempo, 2 horas, a gente já está quase 1 hora falando. Sério? Aqui já. Passa rápido. E nem começamos a falar do pós-operatório direito. Nem começamos a falar do pós-operatório direito. Vamos por etapa. Ainda tem assunto ainda para a gente conversar ainda. Aí você ficou 1 ano e meio, mais ou menos, aqui no Monet e recebeu essa proposta da doutora Geisa. Foi, exatamente. Ela viu o seu trabalho, trabalho com excelência. Sim. E um médico, é comum isso, um médico da área, se vê uma esteticista boa, já puxa para trabalhar com ele? Sim, isso acontece. Né? Não é com tanta frequência, porque normalmente um médico ele tem sua equipe formada e eles são muito fechados. Então, assim, aconteceu um episódio com a doutora Geise que ela necessitou de uma outra pessoa. E ela pensou em mim, né? Já conhecendo o meu trabalho, então ela me chamou. Pensou em mim e me chamou. Porque por cirurgião plástico ter uma esteticista que trabalha com excelência é fundamental, né? Sim. Porque o pós-operatório pode estragar toda a cirurgia? Tudo. Pode? Pode. Cara, Ela pode, é uma responsabilidade muito grande. A paciente pode ter investido 50 mil numa cirurgia plástica com um cirurgião, mas aí vem a esteticista e destrói e joga 50 mil fora. Pode. Então é muito importante. E acontece de muita gente ficar chorando o preço, porque, por exemplo, a pessoa paga. Você falou 50 mil numa cirurgia. Tem cirurgia mais barata hoje, né? 10, 15, 20. Aí chega na hora de pagar. Qual é o preço médio, mais ou menos, de um pós-operatório? Médio? Isso varia por região, tá? É muito regionalizado essa questão do preço. Aqui em Itaboraí está na média de R$ 1.500, R$ 1.800. Então, depois de você investir 10 mil, não vou fazer com essa porque é 1.500, vou fazer com a cobra 500. Aí sofre esse risco de perder todo o investimento. É o que mais acontece. É o que mais acontece. Porque é o que eu sempre falo quando eu falo no Instagram, as meninas precisam parar de querer pensar só no preço. Porque o valor é muito mais importante que o preço. Tá? Quando ela foi escolher o cirurgião que fez a cirurgia dela, ela pensou em quê? No melhor. Com certeza. Porque ela quer ficar bonita. Só que o pós é a continuação da cirurgia. É tão importante quanto, então, né? não tem como você pensar num excelente cirurgião e não pensar num excelente pós-operatório. Então, é fundamental. Anda de mão dada, né? O cirurgião plástico e a esteticista de pós-operatório. Então, é fundamental. Você começou em maio de 2022. Ficou quanto tempo? Então, eu fiquei com a doutora Geisa há 7 meses, né? Aí, por problemas pessoais da médica, a gente se separou, mas ainda continuo fazendo paciente dela e de outros médicos que eu sempre fiz. E agora, em específico, eu estou atendendo mais pacientes em home care, né? Que é paciente que eu atendo nas residências.
para dar mais comodidade, para dar mais tranquilidade, para o paciente se sentir mais confortável, para o paciente não ter que sair no sol de 40 graus, para o paciente não precisar sair cheio de ponto ou sentindo dor. Então, é uma comodidade que o paciente tem de ficar me esperando. Sim. Então, ele me espera, eu auxilio em tudo, no banho, na troca de cinta, colocar as placas, em tudo. Então, você faz um serviço completo. Completo. Aí, na clínica de estética, que faz a cirurgia, você faz o atendimento lá? Então, existe um período que a gente chama de intraoperatório, que quando a paciente contrata esse serviço, eu faço o primeiro atendimento lá. Normalmente, eu consigo fazer no centro cirúrgico por eu ser enfermeira. Então, eu consigo ter acesso ao centro cirúrgico, fico esperando a cirurgia acabar. O médico sai, ela ainda está sendo ainda acordada da anestesia, eu começo o meu primeiro atendimento lá. Quando não, eu faço o atendimento no quarto, quando ela já chega no quarto. Mas, normalmente, eu consigo fazer no centro cirúrgico. Depois, meu próximo encontro com ela é na casa dela, Na casa já da... para iniciar o processo de drenagem, tratamento de pós, tudo mais. A recuperação é muito devagar de uma cirurgia? Depende da cirurgia, claro. Sim, Né? depende da cirurgia, depende de cada pessoa, né? Cada metabolismo age de uma forma... Somos totalmente diferentes. E às vezes o que é dor para mim não é dor para você. Então isso varia de pessoa para pessoa. Tem gente que chega e fica super bem. Tem gente que chega, sente dor, não consegue levantar, tem tonteira, tem cansaço, tem vômito. Então, varia muito. Queria falar do Rei da Pizza. Rei da Pizza da Luciana, né? Maravilhosa. Luciana Plastina. Ela tô sentindo falta dela aqui, não apareceu aqui nos comentários ainda. Deve estar na correria. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira do camarão no Rei da Pizza, Hoje gente. tem que ter. É um perigo, né? Hoje tem que ter camarão. Eu tô tentando fazer uma dieta, mas toda vez que ele lança uma pizza diferente, não tem jeito. A gente tem que experimentar. A pizza do Rei da Pizza é sensacional. É 100% delivery aqui na nossa cidade. Já é bastante conhecida, mas se você não conhece ainda, você tem que experimentar o Rei da Pizza aqui em Itaboraí. Eles são famosos de vender a maior pizza da cidade, que é de 45 centímetros, que falam que é a pizza gigante de verdade. Então, se você não conhece o Rei da Pizza, experimenta, gente. Uma pizza sensacional, a entrega é super rápida e é aqui de Itaboraí. Então procura no Instagram, Rei da Pizza, tenho certeza que você vai se surpreender. É Vitória, gente. Pode pedir que é Vitória. Rei da Pizza, Certo. gente. Sensacional. Queria falar do Duda Bazar da Construção, aqui no Outeiro das Pedras, uma loja que tem de tudo. Você chega lá e encontra de tudo lá dentro, não só material de construção, mas tudo aquilo que você precisa de utilidade para tua casa, você encontra no Duda Bazar da Construção, aqui no bairro de Outeiro das Pedras, próximo a Aiperge, do lado da Pizzaria Dias. Você encontra ali o Duda Bazar da Construção. E eu queria falar também do restaurante Ponto Certo, aqui no Outeiro das Pedras, também em frente ao Vera Gol. Outeiro das Pedras não, ali já é Joaquim de Oliveira. Em frente ao Vera Gol, do lado da LA Automóveis. Um restaurante sensacional que, além de ter o espaço para você ir lá almoçar, super confortável, um ambiente super familiar, também tem o atendimento delivery que entrega praticamente em toda a cidade. Então, se você gosta daquela comida caseira, tempero de vó, é o restaurante Ponto Certo aqui em Itaboraí. E o Japa Sushi Delivery. Quem é apaixonado por comida japonesa, assim como eu, você tem que conhecer o Japa Sushi Delivery, delivery de comida japonesa aqui em Itaboraí. Também entrega em toda a cidade. Então, Japa Sushi Delivery é comida japonesa que a gente recomenda para você aqui em Itaboraí. Gente, vamos continuar. Nós estamos aqui conversando com a Vanessa Viana, esteticista, especialista em pós-operatório. A gente vai entrar num assunto que interessa muito as mulheres. É dúvida. Eu imagino que 80% das mulheres têm dúvida sobre cirurgia plástica.
Às vezes eu vejo mulheres conversando, falam, não, não vou fazer porque eu acho que eu vou morrer na cirurgia, que não sei o quê, é muito perigoso. Tem vontade, tem um sonho que é sonho, Sim, porque toda cirurgia tem um risco. Então, sim. é um sonho da mulher, um objetivo. A gente vai entrar falando dessa parte do pós-operatório e a cirurgia plástica em si, porque tem muitos paradigmas, né? Muitas dúvidas Muito. e acontece muito. Mas só para encerrar aqui, em 2022, você foi até janeiro desse ano Sim. com a doutora Geisa e agora o seu atendimento como é? Tem uma pergunta aqui, ó, fala um pouco da sua rotina de trabalho. Como é uma rotina de uma esteticista de pós-operatório? Fala pra gente. Olha, a rotina é muito corrida, você sabe, ficava me cobrando, É, Vanessa, mano, porque de manhã eu tô num lugar, vamos supor, de manhã eu tô lá na Taquara, aí depois saio da Taquara, eu vou para Niterói, de Niterói eu venho para Itaboraí, aí eu vou dar uma passada em casa, tomo um banho, vejo minha filha, eu pego minha filha na escola. Então, a correria rotina é total. bem corrida e cansativa, porque eu tiro maca do carro, tiro máquina do carro, tiro mala do carro e bota a mala e sobe escada. Então, é cansativa e bastante corrida, mas eu amo fazer E, isso. e é quase sempre home care, né? Que você falou, pós-operatório tem que ser na casa das clientes Não, ou não que tem ou pode precise ser em ser. outros lugares. Então, quando eu trabalhava com o meu ponto fixo, né, com o meu Uhum. consultório, o que acontecia? Os 7 primeiros dias eu atendia paciente em casa. Os próximos atendimentos já era mesmo no meu ponto fixo. Por quê? Você entende que a primeira semana a paciente está muito fraca, está debilitada, está sentindo dor, às vezes está com dreno, dependendo da cirurgia. Então, isso acaba deixando a paciente um pouco mais debilitada. Então, esse período onde o paciente está se sentindo assim, eu faço fazia o atendimento em casa. Os primeiros dias de cirurgia. Aí depois ela ia para o meu espaço, eu terminava de fazer lá. Sim, depois ela consegue se locomover melhor. Normal, tá andando, tá sentindo menos dor, tá sem o dreno, tá sem os pontos, dependendo da cirurgia. Então era mais tranquilo. Agora eu faço tudo desde o início em casa. Obrigado pela pergunta. Minha esposa que perguntou. Ah, fala pra Falar um ela pouco mandar da pergunta que rotina. eu respondo. Mandar mais pergunta aí. Tá aqui a Pamela Bittencourt também. Boa, Vanessa Viana. Pamela Bittencourt. Minha prima, um beijo. Obrigada. Um abraço para você, Pamela. Obrigado por você estar aqui com a gente. Na área da cirurgia plástica, né? Sempre rola muita dúvida. As pessoas costumam procurar você antes de fazer a cirurgia Sim, para tirar dúvida, para pedir conselho de com sim, quem fazer. Você conhece muito cirurgião, né? conheço. Cirurgião é um especialista de uma área, outro especialista de outro, ou cirurgião plástico faz qualquer tipo de plástica? Cirurgião plástico e faz qualquer tipo de plástico. Mas eu costumo dizer que existem cirurgiões que é muito bom em alguma coisa específica. Sim. Existem cirurgiões que eles são excelentes em fazer mama. Existem cirurgiões que são espetaculares em fazer lipo. Tem cirurgião que faz um nariz perfeito. Então, assim, existem cirurgiões que têm as suas peculiaridades. Cada um é bom, né? Na sua característica. Entende? Mas não que ele não saiba fazer tudo. Ele faz tudo. Mas existem pessoas que são pessoas em si, que são muito boas em uma coisa específica. Por isso que é bom conhecer Eu uma conheço. esteticista em pós-operatório. Então, quando eu tenho paciente assim, mas eu quero fazer mama, quem você me indica? Porque, como eu já fiz muita mama de diversos cirurgiões diferentes, eu consigo ter um parâmetro de quem eu acho que faça muito bem. Então, às vezes, elas me perguntam, queria fazer a mama, queria trocar a prótese, quem você me indica? O que você acha de fulano? Sei que. Então, existe muito essa troca também, né? E como você falou, só um ponto que você falou aí no início, de que tem paciente que tem medo de morrer porque é uma cirurgia. Eu sempre falo para todo mundo, Alexandre, morrer, a gente vai morrer. De Se qualquer Deus jeito. falar assim, tá na sua hora, você vai morrer. Eu tive uma amiga que ela fez um canal e ela faleceu. Canal não Um tem. canal, uma coisa tão banal, uma coisa que você faz toda hora, uma coisa que. E ela faleceu. Então, assim, não tem como você falar assim, mas se for plástica eu vou morrer, mas se for um ortopédico eu não vou morrer, mas se for um dente eu não vou morrer. Se chegar seu momento, você vai. Acho que
corre da cirurgia plástica, dá um mole atravessando a rua. Não morre? Então, Morre do mesmo jeito. não tem como você ter esse parâmetro. Mas é cirurgia plástica só porque é estético, né? Então, às vezes, tem meio que um preconceito. Porque é estético, pode acontecer alguma coisa. Os maridos são muito assim, tá? Pra que você vai fazer isso? Você tá ótima assim, se você morrer. Não sei o que, mas pra que é estética? Mas se precisasse fazer uma vesícula, precisasse tirar um útero, não ia ter que fazer? Ia ter que fazer. E era uma cirurgia igual a qualquer. O mais importante de tudo, obviamente, não só para estética, é você saber escolher o seu médico. Sim. Isso aí é primordial em qualquer situação. É saber escolher. Ainda tem muito preconceito da pessoa que vai fazer cirurgia plástica, que rola muito julgamento de terceiros. Por exemplo, eu vou fazer a cirurgia plástica, aí vem aquela pessoa, em vez de te motivar, vai gastar dinheiro com isso, em vez de gastar dinheiro com outra coisa, que não sei o quê. Em vez de vir um incentivo, vem a palavra de tem pacientes que desânimo. fazem cirurgia plástica e ninguém sabe, tipo, só soube no dia, que o marido tinha que ir levar, ou que a mãe tinha que acompanhar, porque justamente por conta desses julgamentos que fazem. Você não precisa. Você tá bem assim, você tá magra, você tá, enfim. Só quem sabe o que a gente sente é a gente mesmo. Se há uma insatisfação, a gente quer sanar essa insatisfação, pra gente tentar ser feliz. Estão pedindo para você aproximar um pouquinho mais o microfone. A gente não tá acostumada com essas coisas, me desculpa. Obrigado aí, tá, gente? Pedro Paulo Silva tá assistindo aqui junto com a gente também. Um abraço, Pedro Paulo. Obrigada, Pedro. É um trava-língua. Muitas perguntas comuns em pacientes. Pedi para você separar algumas perguntas para a gente estar abordando aqui no nosso bate-papo. E algo que é muito frequente que a gente vê em quem faz cirurgia plástica é usar aquela cinta a perder de vista. É mais ou menos isso. Tem que ficar esse montão de tempo, varia de pessoa para pessoa. Então, como é que é? Primeiro eu vou explicar por que é necessário para as pessoas entenderem o motivo de usar, de repente, por tanto tempo. Sim. A cinta compressiva é o que faz diminuir o edema, o inchaço. Quando a gente passa por uma cirurgia, seja ela qual seja, nosso organismo, nosso corpo produz inchaço, que a gente chama de edema. Quando a gente não faz essa compressão, a paciente fica inchada por muito mais tempo. Então, para conter esse edema, para ajudar na circulação linfática, na circulação sanguínea, a gente faz o quê? Usa a cinta. A cinta ela faz essa compressão e diminui o edema, o inchaço do paciente. Com isso, a paciente desincha mais rápido, já começa a ver o resultado da cirurgia mais rápido e varia, sim, de tempo, dependendo da cirurgia que foi feita, dependendo da paciência. É uma paciente que incha muito, que normalmente tem bastante retenção de líquido, aí esse período se estende. Fora isso, normalmente é 45 dias, no máximo 60 dias com a cinta. Com a cinta. Com a abençoada. Para quem está usando é uma eternidade. É, né? Uma eternidade. Mas é uma aliada de quem faz. Com certeza. E é o que eu falo para todo mundo, gente. É um período ruim? Mas é um mal necessário. Se você fez uma cirurgia, se você quer um resultado, se prepare para esse momento da cinta, porque incomoda, porque é quente, porque aperta, enfim, por causa de vários fatores. Mas se preparem emocionalmente para o momento da cinta. E falando ainda da cinta, tem aquele negócio da cinta boa e cinta ruim também? Tem. Com certeza tem. Porque, assim, no mercado é igual o relógio, né? Você faz daqui a pouco um monte de gente está imitando, né? Teve lá o Apple não sei o que, aí veio Eco não sei o que lá, imitação, é a mesma coisa. Tem a cinta boa, eu não vou falar marcas aqui, mas existe sim a cinta boa que a gente normalmente indica e existem outras cintas que eu não costumo indicar, porque durante o processo de pós-operatório, de recuperação da paciente, a gente faz muitos ajustes, né? Porque a paciente vai desinchando, a gente tem que apertar a cinta. A paciente vai desinchando, você tem que apertar a cinta. E se a gente escolhe uma malha que não é de boa qualidade, essa malha não suporta os ajustes. Então, a gente prefere que a paciente sempre opte em comprar a que a gente indica. E a esteticista costuma ter a cinta para vender? Sim, eu vendo. Você vende também? Vendo.
Quando a paciente não quer comprar, que eu vendo, eu pelo menos indico uma paralela. Paralela. Para ela Então, poder também não ficar refém E de uma isso é muito bom, marca. né? Porque se a sua esteticista já tem a cinta que é ideal, Sim, você já quebra aquela questão da dúvida, né? exatamente. É o que eu costumo falar para todo mundo. Gente, se vocês me contratarem, é serviço completo. Eu já levo tudo que você precisa. Primeiro que eu sempre monto um planejamento alimentar. A paciente uma semana antes e a paciente durante o pós-operatório, eu já tenho tudo planejado, o que ela vai comprar e o que ela vai comer, né, nesse período de pós-operatório. A paciente tem que comprar as cintas, tem que comprar meia antitrombo, tem que comprar placa compressora. Eu já tenho tudo isso. Então, quando você fala assim, Vanessa, eu quero o pós-operatório, minha esposa vai. Olha, estou profetizando para ela, hein? Minha esposa vai operar dia tal. O tamanho dela é X. Eu já vou chegar lá no dia, com as cintas, com as placas, com tudo que ela precisa para a gente começar. E você já consegue incluir tudo no seu preço final. Tudo. Incluo Já, tudo. já vem com a cinta. Tudo. Pra não falar, minha esposa deixou outra pergunta aqui. Fala para ela que eu estou profetizando. Existem procedimentos que podem ser feitos em clínicas ou consultórios? Ou é tudo feito só no hospital mesmo? Procedimento cirúrgico só em hospital. Só em hospital. Se for procedimento estético, não tão invasivo, tem sim alguns que são feitos em clínicas. Eu já vi essa dúvida em muitas mulheres. A hidrolipo é um procedimento cirúrgico como os outros? Tem que ser feito em hospital ou pode ser feito em clínicas também? Então, quando surgiu a hidrolipo, quando começou, tipo, há 10, 15 anos atrás, né, que chegou a hidrolipo no mercado aqui, eram feitos sim em consultório. Muitos médicos fizeram em consultório. Mas devido a alguns problemas, né, agora por lei, não é mais permitido que os médicos façam esse procedimento em consultório ou clínica. Só no centro cirúrgico. Só no centro cirúrgico. Exatamente. No hospital, tudo bonitinho. Exatamente. E fala pra gente, o que é a temida fibrose? Ai, Que gente. faz todas as mulheres, é o terror das mulheres que operam e é o terror das esteticistas. É o terror, gente, é o terror. Assim, das esteticistas nem tanto, porque muitas das vezes a própria paciente, sem saber causa, acaba causando a fibrose. Por exemplo, essa semana eu tive uma paciente que ela falou assim: olha, coloquei as placas, coloquei a cinta, ainda coloquei o corcelê por cima. Eu, pelo amor de Deus, não faça isso. Então, ela achando que quanto mais apertado, melhor para ela. Só que não é. Então, ela sem saber, quase que ela estragou o meu trabalho. Eu falei, amiga, quando for assim, me pergunta. Mas por quê? Aí eu mostrei para ela que já estava começando a ficar um lugarzinho endurecido. Por quê? Eu vou te explicar agora o que é a fibrose. A fibrose nada mais é que uma reação do nosso corpo à agressão que sofreu. É como se fosse uma queloide onde foi passada a cânula da lipoaspiração. Entendi. É igual quando a gente dá uma canelada em alguma coisa, sobe aquele galo, aquele... Isso aí é edema. É diferente. O nome disso é edema. A fibrose queloide é quando você se corta e cria uma cicatriz hipertrófica, que dizem, aquela cicatriz feia. Só que é por fora. A fibrose é uma cicatriz interna. Uma cicatriz feia por dentro. Exatamente. E essa cicatriz feia por dentro, a gente chama de fibrose porque é um excesso de colágeno que o seu organismo produz para cicatrizar essas passagens por onde foi feita a cânula. Só que quando essa fibrose vem, ela vem desorganizada, porque o seu corpo entende assim, eu tenho que cicatrizar o que está tudo mexido ali. Então, ele manda esse colágeno, essa elastina, tudo que ele tem que mandar para cicatrizar de qualquer jeito. Aí ele chega em forma de nódulos, em forma de cordão, em forma de placa. A gente não sabe como que o seu corpo vai produzir. Então, nós ficamos nervosa com a questão da fibrose, porque esteticamente é muito feio. Então, você foi para um cirurgião para esteticamente se sentir bonita e às vezes você volta... Sai com a fibrose. Mas a fibrose, ela tem solução? Claro, tem solução. A fibrose não é de tudo ruim. Por quê? Pacientes que operam acima do peso, a fibrose ela faz uma contenção. Ela faz o quê? Ela vem e puxa a sua pele segura, não deixa ficar mole, flácida. Só que
esteticamente, visualmente, ela é feia. Então, a gente tem que trabalhar essa fibrose para que ela fique uniforme no local onde ela foi produzida e que esteticamente ela fique bonita, mas que ela fique quietinha ali. Entendi. Depois eu vou postar fotos de fibrose para quem não conhece e como foi tratada para todo mundo ver. E é bom que gera muita informação essas perguntas que estão saindo aqui, porque é dúvida de muita gente, né? Com É certeza. dúvida de muita gente. E pensando em cirurgia plástica, as intercorrências que acontecem na cirurgia plástica, é para todo mundo? É normal Não, acontecer então, essa intercorrência? pergunta, muita gente me pergunta porque todo mundo acha que vai fazer cirurgia e vai ter um problema. Ah, eu vou ter. Não, e se meu ponto abrir? Ah, mas se eu tiver seroma? Ah, mas se eu tiver fibrose? Ah, mas se eu tiver necrosar? E se eu morrer? Isso é uma pergunta muito frequente. Gente, ninguém é igual a ninguém. Isso pode acontecer porque nós fomos submetidos a uma intervenção cirúrgica. Isso pode ser com qualquer uma. Mas não significa que vai ser com todo mundo, né? Porque minha vizinha teve um problema que eu vou ter. Vai ter E também. a gente vai buscar solução e tratamento adequado para que você não tenha mesmo. Esse é o meu papel, é que você não passe por isso, né? Sobre as intercorrências que está ao meu alcance, eu procuro sempre minimizar essa probabilidade da E intercorrência. no pós-operatório, a esteticista acaba tendo que ser nutricionista também? Tem. Porque a alimentação conta muito no Muito, pós-operatório? muito, muito. Porque se a paciente come errado, ou se a paciente come algo que não pode, ela pode causar uma necrose, porque vai inflamar aquilo que foi cortado. Não pode fazer cirurgia comer uma carne de porco depois. Sim. Pacientes hoje que está mais na moda fazer enxertia glútea. Você tira a gordura de um lugar e coloca no bumbum. Essas pacientes com enxertia são as pacientes que a gente mais tem cuidado. Porque apesar da gordura ser sua, você tirou ela de um lugar e colocou no outro. Então, assim, claro que aquela gordura pode inflamar. Não é que o seu corpo rejeitou. Foi uma causa externa que fez ela sim ser inflamada. Então, a gente tem muito cuidado com a questão da alimentação. Então, eu faço esse projeto. Eu sentei com uma nutricionista, conversei com ela, pedi para ela me ajudar a montar um cardápio. Então, eu pensei em tudo, assim, para ajudar a paciente a ter o melhor pós-operatório. Você fez um plano perfeito para suas Não pacientes. sei se é tão perfeito, né? Às vezes, não sei. Porque, às vezes, observando os seus resultados no seu Instagram, a gente vê que mas a alegria das clientes é coisa. assim, graças a Deus, eu tenho muito êxito no meu trabalho, porque eu penso que eu quero fazer por elas o que eu gostaria que fizessem por mim. Então, sempre eu faço o meu melhor, né? Então, graças a Deus, eu sempre tenho bastante êxito no meu trabalho final. As meninas sempre me mandam feedbacks muito positivos, me agradecem. Eu fico muito feliz, porque eu sei que eu estou fazendo o meu melhor, então isso é retorno daquilo que eu faço, né? O que eu entrego para elas. Sim, falando em alimento, todo mundo sabe que carne de porco não pode. Não pode. Não pode de jeito nenhum. Mas tem muitos alimentos que as pessoas não sabem que não pode. Exatamente. E quais os alimentos são os piores vilões? Então, os embutidos, né? Que a gente chama. O que é embutido? Presunto, calabresa, salsicha, apresuntado, salame, essas coisas. Então, tem gente que esquece que salsicha, linguiça, calabresa é carne de porco. Então, Tem gente que esquece. Então, os embutidos, a carne de porco, assim, frutos do mar por um período, a gente também pede para evitar, né? Porque assim, a gente pensa, mas peixe é saudável, mas peixe. O problema não é porque é o peixe, o problema é a origem do peixe, né? A gente sabe que tem muitos lugares que o peixe às vezes vem contaminado e a gente passar por uma inflamação intestinal ou uma colite, alguma coisa do tipo, é doloroso, mas é tranquilo. Agora você imagina você passar por isso, operado, e ainda com risco de inflamar a gordura que você enxertou, ou de abrir os pontos que você fez a incisão. Então, essa é uma preocupação que eu tenho, de sempre passar para as pacientes o que ela não pode comer. Sim, você dá aquela orientação consciente, né? Exatamente. Mas assim, eu não sou babá, né? Eu
E aí eu já tive paciente que virou e falou assim, eu comi feijoada. A cara é vontade Aí eu falei, então vontade vamos de dar uma orar? coça, né? Falei, vamos orar, né? Pedir para Deus já abençoar para que nada aconteça. Então já aconteceu vários episódios assim, tipo, o paciente esquece postando comendo hambúrguer. Aí eu vou lá e comento, né? Bonita, né? Você tem quantos dias de operada mesmo? Mas assim, são coisas que E acontecem. acontece de chegar ao ponto, inflamar, a paciente comeu besteira e você, "Pô, mas eu não comi nada, Muito. não fiz nada Só que de errado." eu printo tudo. Quando eu vejo uma paciente que fez cirurgia de corte ou que tem enxertia, eu vou lá, quando elas esquecem posta, eu printo. Porque se lá na frente acontecer alguma coisa, eu posso falar para ela, tá vendo esse dia aqui? Talvez se você não tivesse comido isso, podia ter evitado isso. Entendeu? Então eu sempre converso com elas para que não aconteça. Mas se por algum motivo elas não querem seguir a orientação, aí é com elas. Quando acontece algum problema no ponto, na inflamação, é necessário voltar no cirurgião? Sim. Quando eu já identifico a gente chama de decência de sutura, quando eu identifico já que está acontecendo esse tipo de coisa, eu já peço que ela retorne, tiro foto. Normalmente eu fico em contato com o médico, porque como eu cuido dela, eu que passo para ele o que está acontecendo, qual é o progresso, o que aconteceu com o ponto, enfim. Então eu já tiro foto, mando para ele, peço que ela marque um retorno com ele. Que é para ele, porque cada cirurgião tem uma forma de trabalhar, e a gente tem que respeitar isso. Né? Já tive um cirurgião que falou assim, pode cuidar. E já teve cirurgião que falou assim, tá bom, manda ela vir aqui que eu vou começar a resolver. Então, assim, cada cirurgião faz de um jeito. E a cirurgia plástica não é aquele negócio, você fez a cirurgia, agora é com o esteticista. Não tem mais médico, não tem. Volta no médico com frequência ou... É como eu tô te falando, cada médico trabalha de um jeito. Eu já tive médicos que sim, vai lá, vai lá. Foi lá, fez o trabalho dele e agora vai resolver com... esteticista. Só que não é bem assim. Se acontecer uma intercorrência, é óbvio que a gente tem que dividir essa responsabilidade, entendeu? E falando de intercorrência, gera muita dúvida nas mulheres, a questão, que a gente estava falando, vou morrer, que não sei o que, é perigoso ou não é. Queria que você falasse pra gente quais são os verdadeiros perigos da cirurgia plástica e, no seu ponto de vista, quais cirurgias são as que têm mais risco? Então, quais são, para mim, assim, os verdadeiros perigos de uma cirurgia plástica é você estar bem de saúde. Porque eu já tive, né, a experiência de ter uma paciente que ela insistiu em fazer uma cirurgia com anemia. Isso se dá por quê? Porque o médico também não era tão bom assim. Porque um médico bom não vai fazer uma cirurgia com a pessoa anêmica. Então, assim, houveram 2 erros. Ela, porque era ansiosa e queria muito, e ele, não vou julgar, não sei por qual visão ele aceitou fazer essa cirurgia. Então, a gente teve outros problemas depois da cirurgia por conta dessa decisão. Então, assim, você tem que estar bem. O perigo de uma cirurgia é você querer fazer algo que você não está bem para fazer. E não digo só fisicamente, psicologicamente também. Já tive pacientes que fizeram cirurgia bem de saúde, né, fisiologicamente falando, só que não tiveram estrutura para ficar acamada, para ficar 15 dias na cama, 15 dias trancada dentro de casa, 15 dias sem poder tirar o dreno com aquele negócio andando para lá e para cá. Então, elas choram, por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito, está doendo. Então, até você pensar como vai ficar a sua mente nesse período, isso também é muito importante. Entende? Porque você está ali, ainda depender de outra pessoa, que te leve no banheiro, que te faça uma comida, que te ajude a trocar de roupa. Isso tudo é muito difícil para algumas pessoas. Não é para todo mundo, mas para algumas pessoas é. Eu já tive muitas pacientes que tiveram o princípio de uma depressão, que só chorava, queria ficar dormindo. E eu falei, não pode dormir, tem que levantar, tem que andar, por conta que não se preparou emocionalmente para a cirurgia. Por que eu fiz isso? Tá doendo, não aguento, eu quero. O que eu faço? Não sei o quê. E besteira. Entende? Então, assim, para mim. O esteticista tem que ser um pouco de psicóloga também. Tem que trabalhar em todas as áreas, né? É bravo, a gente sofre. Mas eu gosto, sabe? E eu sou uma pessoa, quando você fala assim, olha, eu vou fazer meu pós com você.
Aí eu pergunto para você que dia, aí você me fala dia 10. No dia 9, eu mando mensagem para você. Aí fala, oi, Alexandre, tudo bem? Tô passando para dizer que já deu tudo certo. Deus te abençoe. Eu já começo a me preocupar com a paciente antes dela se submeter à cirurgia. No dia da cirurgia eu mando mensagem e a partir daí eu não paro de falar com ela. Tá sentindo bem? Tá sentindo o quê? Tá tonta? Então, assim, a paciente se sente muito acolhida e que, de fato, tem alguém que se preocupe com o momento dela. Virou uma amizade também, né? Sempre. Eu costumo dizer que eu tenho mais paciente amiga do que amiga paciente. Sabe? Porque todos viraram minha amiga. Por conta desse cuidado humanizado. Exatamente. Dona Cleide tá mandando um abraço aqui. Um abraço para Dona Cleide, minha mãe. Obrigada, Dona Mãe, Cleide. se quiser fazer uma cirurgia plástica, é agora, tá? É agora. A Vanessa tá aqui. Vou fazer um combo já. A esposa, a mãe. O Cidinho tá aqui apaixonado aqui, seu marido, né? Minha esposa. Cidinho tá apaixonado aqui. Ele mandou uma pergunta. Pode ensinar o segredo do pós de sucesso? Não, pode sucesso, isso aí não dá para ensinar, amor. Se ela ensinar o segredo, Não daqui a pouco... aí eu vou ter que abrir uma concorrência comigo, né? Eu passei o segredo, não tem como. Caramba, e as cirurgias que De são mais maior arriscadas? risco. Então, eu costumo dizer que a lipoaspiração é uma cirurgia um pouco ingrata, porque você vem para casa fisicamente e aparentemente bem, só que dentro, né, na parte de dentro foi muito mexida, né? Porque o seu corpo sofreu muita agressão com o movimento da cânula. Nas costas, na lateral, no abdômen, às vezes entre a coxa, às vezes no bumbum. Quer dizer, o seu corpo todo está inflamado por conta de um processo cirúrgico. A gente vê um pós cirúrgico de abdominoplastia. Abdominoplastia e lipoaspiração. Parece que na lipoaspiração a pessoa tomou uma surra. Sim, exatamente. Sai toda então, marcada, assim, toda roxa. Pensando de forma fisiológica, eu acredito que a lipoaspiração ela é uma cirurgia mais delicada, mais perigosa, porque é mais silenciosa também. E todas aquelas marcas roxas ficam doloridas no corpo da pessoa? Não. Hoje em dia a gente tem várias técnicas que a gente usa para aquelas marcas não acontecerem, tá? Mas eu digo porque na lipoaspiração a tendência de se desenvolver uma trombose é muito maior do que na abdominoplastia. Porque você, quando faz uma lipoaspiração, você compromete muito mais o seu organismo do que necessariamente uma abdominoplastia. Então, isso compromete também seu sistema circulatório. Então, isso pode acontecer. É mais normal acontecer uma trombose na lipo do que na abdominoplastia. Então, eu tinha pensamento completamente contrário. Viu? Para mim, o perigoso é a abdominoplastia. Mas assim, a abdominoplastia às vezes assusta por conta do corte. Só que o corte, ele não é tão profundo. Ele não... Eu tava vendo vídeo da cirurgia, mulher arranca um pedaço, puxa a barriga, aí. faz outro umbigo ali. Isso aí. Então, assim, não é tão profundo quanto pode acontecer, como já aconteceu em alguns casos, perfuração de intestino, perfuração de estômago por conta da cânula. É um risco. Então, quando você faz a abdominoplastia, esse risco é mais reduzido. O que o médico faz? Ele vai ali, faz a aplicatura muscular do reto abdominal, que é aquele músculozinho da barriga, vai ali, faz a costura, tira a gordura que tem ali, pega a pele de cima, vem, coloca para baixo e costura. Não é, eu acredito que é uma cirurgia invasiva? Sim. Só que em nível de risco, a lipo tem mais risco com relação à trombose. Entendi. E pensando em recuperação, as mulheres que passam pela cirurgia já estão quem faz a cirurgia já está com a esteticista já encaminhada no lugar. Ninguém procura esteticista depois, né? Às vezes. Olha, vezes procura em cima da hora ali. Fiz a cirurgia hoje, não tem como vir. É assim mesmo. Falei, hoje não dá. Ela, mas e agora? Eu falei, amanhã. Caramba, gente. Eu tenho uma agenda, né? Eu sigo aquilo ali que eu faço a programação do meu dia. Então, às vezes, fica complicado. Eu estava atendendo uma paciente na Taquara. Então, assim, você imagina, eu me deslocar de Niterói para Taquara, vou para Taquara, volto para Itaboraí, fica bastante difícil.
por mais que seja de carro, mas é complicado. Mas já teve, sim, paciente que me chamou assim, operei, pode me atender? Entendeu? Tem chuva vindo por aí, diretor? Tô escutando uns barulhos estranhos. Ou estão arrastando as coisas aí no prédio. E barulho de trovoada. Nosso diretor aqui, sensacional, do Grupo Carreiras e Negócios. Gente, a gente está aqui no Grupo Carreiras e Negócios, que é um grupo fora de série. Você que é empresário, empreendedor da nossa cidade, você tem que conhecer o Grupo Carreiras e Negócios, que faz um trabalho incrível com gestão, marketing e vendas. Treinamento de equipe, ajuda a sua empresa a acelerar as vendas, te mostra o caminho, os passos errados que você está dando, te orienta para o caminho certo, para o crescimento da tua empresa, do teu negócio, dos teus projetos. Então, o Grupo Carreiras e Negócios ele é completo. Então, você que tem a sua empresa, está procurando alguém na área de gestão, na área de marketing, a gente indica para vocês o Grupo Carreiras e Negócios, que vai levar a tua empresa para o caminho do crescimento. Grupo Carreiras e Negócios atende todo o estado do Rio de Janeiro. Se vier de fora, atende também, diretor? Se vier de fora, atende também, mas é sediado aqui em Itaboraí. Então, vocês empreendedores da nossa cidade, gente, não tente fazer algo que você não sabe fazer com excelência. Procure profissionais qualificados para te ajudar no crescimento da sua empresa. Aí, ó, 1h24. Já vamos caminhando para a reta final. E uma recuperação de sucesso para a pessoa ter aquela recuperação que ela vai ficar satisfeita com o tratamento, com a cirurgia, né? E com o pós-cirúrgico. Quais fatores que combinam para um bom resultado final? Então, eu falo para as meninas que o pós-operatório, ela é o complemento da cirurgia, né? Então, primeiro de tudo, elas têm que seguir a orientação do profissional. Ah, mas eu acho que eu vou tirar a cinta só um pouquinho, vou dormir sem. Se o profissional te instruir a ficar com a cinta por tanto tempo, sem tirar, só para tomar banho, por que você vai tirar? Então, um pós de sucesso é quando você tem a consciência de... Acho que é chuva mesmo, diretor. Gente... Então, um pós de sucesso é quando você tem a consciência de que você seguiu toda a orientação do profissional, né? Então, assim, a palavra-chave mesmo do resultado ser bom e excelente para o paciente é quando ele faz e segue toda a orientação que o profissional passa para ele. Desde a alimentação, uso da cinta, o que pode, o que não pode pegar peso, não pode dirigir. Se tudo que a gente orienta o paciente de fato faz, é vitória. Então é isso daí, seguir as orientações sempre do profissionais. Médico, do profissional de pós-operatório, enfim. E um assunto que está surgindo muito aí, essa questão da cirurgia da mama. Agora tem a cirurgia da mama que recupera com 24 horas? É isso mesmo? Menina, eu tenho muitos pacientes que perguntam, Vanessa, isso é verdade? Gente. Existem hoje alguns cirurgiões que trabalham com esse método R24, que é recuperação a 24 horas. Só que não é indicado para todos os casos. Sim. Normalmente, as pacientes que são indicadas para fazer esse método são pacientes para inserção de prótese. Paciente que tem mama pequena, que quer colocar prótese, não tem flacidez, só quer colocar a prótese. Então, existem médicos hoje no mercado que trabalham com esse método. Você sai de lá dirigindo, penteando o cabelo, trocando de roupa, normal. Então, existem médicos hoje que trabalham. É o sonho de toda mulher que quer fazer a cirurgia. Né? Você dorme, acorda com o peito, vai trabalhar como se nada tivesse acontecido. Dirige, pega o ônibus e vai. Saiu sem peito no outro dia chega com o peito que coube, gente. Né? Então, existe sim. É incrível. Eu já tive o prazer de ter uma paciente que fez. Ela já fazia drenagem comigo porque ela fez uma lipo e ela drena comigo, tipo assim, há anos. E aí ela fez R24. Aí quando eu fui drenar, ela me mostrou como é que foi, enfim. E eu sigo e acompanho alguns médicos que também fazem e é maravilhoso. Isso é bom ou ruim para esteticista? Olha... Dá menos trabalho para esteticista? Dá menos trabalho, porque são pacientes... Dá menos dinheiro também. Dá menos dinheiro, porque aí ela tá tão bem
que a recuperação tá tão boa que não tem edema, que não tem problema, que não tem nada para fazer. Então, ainda bem que não é para todos os casos, né? Tem os prós e tem os contras, né? É. E qual foi o seu caso mais complexo de cirurgia plástica, de pós-operatório? Então, o meu caso mais complexo até hoje foi necrose. Trabalhar com necrose é muito difícil. Primeiro porque você trabalha com uma expectativa que é a expectativa da paciente. Entende? Assim, lidar com intercorrência é você também assumir essa responsabilidade de que ela está esperando um resultado. Sim. Né? E nem sempre a gente consegue um resultado positivo. Explica para o pessoal o que é a necrose em si. Então, a necrose ela é uma morte tecidual, uma morte celular na região que você fez uma cirurgia. Normalmente acontece ou no T da mama, ou então na incisão da abdominoplastia, né? E pode acontecer por diversos fatores, seja algo que ela comeu, seja uma bactéria que se instalou, seja por um repouso que não foi feito, que aí começa a abrir os pontos e ali entra uma bactéria, enfim. Então, são alguns fatores que podem acontecer e, assim, trabalhar com necrose. Tudo é pergunta, gente? Então, trabalhar com necrose e obter um resultado, vamos dizer assim, razoável para que a paciente fique satisfeita não é tão fácil. Então, para mim, foi um desafio muito grande trabalhar com necrose, conseguir salvar esse tecido, né, para entregar um resultado bom para a paciente. Isso que eu ia perguntar, depois que dá necrose ainda tem jeito? Tem, porque o que acontece? Hoje em dia a gente trabalha com alguns equipamentos e alguns recursos da estética que te ajudam a recuperar esse tecido. Um dos maiores recursos que a gente tem hoje é a hiperbárica, que são as câmeras hiperbáricas. Hoje em dia os médicos costumam fazer até mesmo o pré-operatório das pacientes nas câmeras hiperbáricas. E depois a gente tem outros recursos, como laser terapia, como ozonoterapia, para a gente tentar salvar esse tecido. Então, normalmente, de 100% a 80% a gente consegue reverter e a paciente não perder parte desse tecido. Sim. Mas é difícil. Paciência. É um trabalho feito devagar. Sim. Feito devagar. Devagar, e você tem que se preocupar com tudo, o ambiente, tudo. Não é simples. O que, assim, eu conheço algumas pessoas que falam assim, mas pós-operatório é só fazer drenagem. Essa é a cultura. A drenagem pós-operatória, só que pós-operatório hoje, ele se engloba em uma coisa muito maior. Se o profissional que trata de você no seu pós não tiver um conhecimento específico para resolver os seus problemas, de que adianta ter contratado um pós-operatório? Né? E hoje os médicos têm contado muito com profissionais qualificados para ajudar eles nesses problemas. Né? Então, assim, existem médicos hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente que operou em São Paulo, um médico muito famoso. Ela fez HD com enxertia no bumbum e fez mama. Tudo de uma vez só. Hã? Tudo de uma vez só. Tudo de uma vez só. Aí ela fez algumas sessões, né, de pós-operatório lá e teve que retornar para cá, para o Rio. E aí a minha professora, na qual eu fiz uma especialização com ela, me indicou para tratar essa paciente. Chegando aqui, a paciente começou a abrir a mama. Aí eu entrei em contato com o médico dela, expliquei, mandei mensagem, mandei foto. Aí eu pedi para ele, você quer me orientar sobre alguma coisa? Ele falou assim, qual seria a sua indicação? Ele me testou. Aí eu falei, eu faria isso. Aí ele, então, pode fazer. Então, eu entrei com aquela... Ele queria ver se você entendia mesmo do que você estava... Então, aí eu comecei a fazer aquilo tudo que eu já tinha planejado, começou a melhorar e ela teve o dia do retorno nele. E aí, quando ela retornou, já estava bem melhor. Ele precisou fazer apenas 2 ou 3 pontos de novo. E ele falou, fala para a profissional para continuar fazendo o que ela já está fazendo. Aí ele aí chegou um tempo, tipo 15 dias, eu liguei para ele e falei, doutor, e esses pontos aqui que você deixou, ele pode tirar. Então, assim, um médico que me fez poucas perguntas,
já conseguiu ver o nível de conhecimento que eu tinha e me deixou essa responsabilidade. Entendeu? Então, assim, ele confiou em mim. Então, hoje os médicos precisam de profissionais assim, para que eles, mesmo de longe, consigam ficar despreocupados que está sendo bem assistido. Entendeu? E é isso que eu busco. Eu busco sempre estudar, me aprimorar, para que eu consiga ser essa âncora que esses médicos precisam. Tá certo. E a pergunta que não quer calar. Gente, a gente tá caminhando pro final já. Tá armando temporal lá fora, senão acontecer igual da última vez. Né? Fica todo mundo ilhado, não, sem faltar luz, aí acabou a live. Faltar luz aqui, acabou a live. Aí não tem jeito. E nem dá pra salvar às vezes, né? Pergunta ô Vanessa, pergunta pra ela se ela já fez alguma cirurgia plástica. Então, eu já fiz a mama, eu fiz uma mastopexia tem 7 anos. Foi a minha história, né, que você viu. Eu fiz uma mastopexia, meu seio era muito grande, isso me incomodava. E então eu decidi para reduzir e tal, coloquei uma prótese 350, eu ainda tenho essa prótese, mas futuramente eu quero fazer uma nova cirurgia por conta da cicatriz que ficou, já amamentei, então tenho vontade de refazer. E eu já fiz hidrolipo também. Já? Fiz hidrolipo, tirei. Não consegui tirar muito porque, gente, eu não gostei da experiência da hidrolipo. Então eu consigo até me colocar um pouco no lugar das pacientes que já fizeram. Não gostei muito, mas não tô dizendo... É bom que você tem propriedade, né? Mas eu não tô dizendo que, não, gente, não faça. Como eu disse aqui no início, cada pessoa sente de um jeito. Então, eu sou de um jeito, você de outro, assim vai. Mas já fiz, sim, só esses 2 procedimentos. Mas pretendo fazer outros, né? Só Deus quiser. Deus abençoar. E abençoando, exatamente. Então é isso aí. A gente achava que não ia dar liga, então assunto, né? Assunto aberto. Já estamos 1h40 aqui conversando. A gente tem que caminhar para o nosso final. A gente encerra com a mesma pergunta também. Quais são os planos para o futuro da Vanessa? É continuar no atendimento ao home care, ou abrir o espaço, ou ir para uma clínica de novo? Quais os planos que você tem para o futuro? Então, o meu sonho é abrir um centro estético. Sempre foi. Um centro estético onde você pode estar abençoando outros profissionais, né, de outros nichos, sobrancelha, cílio, onde você consegue colocar tudo num lugar só. No mesmo lugar. Né? E, assim, eu busco muita parceria, né? Eu busco muito que os médicos consigam me ver, como eu acabei de falar aqui, como uma âncora que consiga ajudar e somar com a equipe deles, mesmo não estando diretamente com eles. Então, o meu sonho é sempre poder estar agregando, né? E crescendo, sem dúvida. E o centro estético vai ser em Itaboraí ou em Niterói? Olha, nada impede que eu abra em Niterói e depois faça uma filial em Itaboraí, né? Sim. A minha cidade. Né? Então a gente tem que... Tem muito cliente pro lado de lá, você também. Tenho, muito. Muito cliente. Niterói, elas falam assim, mas você vai continuar atendendo em Niterói? Eu falei, não, gente, eu volto, eu venho pra cá, não tem problema. Mas é isso aí. Antes dos seus agradecimentos, eu queria falar da Realnet. Pensou em internet banda larga aqui na nossa cidade, gente, você tem que pensar na Realnet. Se você ainda não está com internet, está procurando uma empresa para colocar internet para você, a Realnet é quem a gente indica. É uma das maiores empresas aqui que atende na nossa cidade. Internet 100% fibra ótica e o atendimento é excelente. Tem um Instagram super informativo, onde você consegue tirar todas as suas dúvidas. E é uma internet, a gente é suspeito de falar, mas é uma internet que é difícil dar problema. É difícil você estar recebendo ligação toda hora. A internet caiu, deu problema aqui. Não. Na Realnet, a gente não teve essa experiência. É uma internet constante. Não é aquela internet que quando chove, cai, começa a dar problema, não. Ela é uma internet muito boa e é aqui de Itaboraí. Então a gente indica para você a Realnet aqui na nossa cidade. E queria falar também da Clínica Veterinária Apaixonados por Quatro Patas, aqui no Rio Várzea, uma clínica completa para o seu pet. Atendimento todos os dias da semana, sempre com profissionais altamente especializados. Queria mandar um abraço para a Cida, que é uma veterinária excelente. O atendimento dela aqui é sensacional e
Apaixonados por Quatro Patas. Tem um atendimento humanizado também. E tem o atendimento social, com custo lá embaixo. Um atendimento excelente, de alta qualidade e com preços acessíveis. Lá não é só clínica veterinária, mas também é pet shop, onde você encontra ração, brinquedos, acessórios, roupa, tudo para o seu pet. Então a gente indica para você, clínica veterinária, apaixonadas por Quatro Patas, fazem todos os tipos de atendimento, todos os tipos de procedimento, seja cirurgia, seja odontológico, aquilo que seu pet precisa, você encontra na clínica veterinária Apaixonados por Quatro Patas em Itaboraí. Então, Vanessa, queria que você fizesse os seus agradecimentos. Aqui, ó, Vanessa Viana, pós-operatória esteticista, parceira aqui do Achei em Itaboraí também. Você pode ser parceiro também do Achei Itaboraí, pode ser patrocinador aqui do nosso Achei Cast, vai estar ajudando esse projeto a continuar, onde dá espaço para os empreendedores da nossa cidade a aparecer, a se mostrar, mostrar o seu trabalho, mostrar o seu potencial, contar a sua história. E a gente tenta trazer, tem gente que vem, tem gente que tem medo de vir. A Luciana é uma que eu estou tentando trazer um tempo, ela fala que ela não vem de jeito nenhum. Nem ela, nem o Felipe, marido dela. Eles são muito gente boa, gente. Tem que vir, gente, tem que vir contar um pouco da história. Tem história de sucesso para contar também eles. Sempre tem. E o mais interessante é que às vezes a gente inspira outras pessoas, Sim, né? Isso é verdade. Porque o nosso intuito aqui é que a gente esteja um para ajudar o outro, né? Jesus veio para isso, né? Para ajudar, e nos colocou aqui exatamente para fazer a mesma coisa, para que a gente ajude um ao outro. Então eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? Porque sem Deus a gente sabe que a gente não alcança nada. Ele sempre foi muito presente na minha vida, desde sempre, em todas as dificuldades. Eu sempre digo que meu Deus é Jirê, e Ele é, porque Ele sempre proveu tudo que eu precisei, né? Então, meu primeiro agradecimento não podia ser para outra pessoa que não fosse a Deus. Agradecer a você, Alexandre, pela oportunidade, né? Por essa porta aberta aqui, para eu mostrar um pouco do meu trabalho. Para quem não me conhecia, me conhecer um pouco sobre a minha história. Quero agradecer a minha família, que sempre me ajudou muito, me apoiou muito em tudo, as minhas loucuras, as minhas TPMs, tudo que você possa imaginar, eu tenho que agradecer a eles, né? Então, assim, que o Achei cresça muito, muito mais. Amém. Que essa instituição também cresça e abençoe outros empresários, empreendedores. Quero agradecer e deixar aqui a minha gratidão aí a você também. O marido que é um herói, né? Tá lá com 3 mulheres dentro de casa, 3 TPM, 3... Não é fácil, não. Haja papel higiênico. Isso é verdade, isso é verdade. E a gente quer agradecer a você que está participando com a gente, você que está assistindo no Facebook, compartilha esse podcast, compartilha essa live aí no seu Facebook. Em breve vai ser lançado no YouTube. Você que vai assistir no YouTube, se inscreve no nosso canal para estar ajudando o nosso trabalho. Curte aí esse vídeo que você vai estar ajudando o nosso trabalho a crescer. Diretor, vamos encerrar? Então, gente, esse foi...